Oiê, viver presente. Primeiro vídeo aqui desse canal e eu quero te contar como tudo começou e como a ideia também de criar esse canal surgiu. Tudo começou com uma limpeza que eu fiz na minha escrivaninha, mas não só uma limpeza de tirar pó, uma limpeza nos meus materiais de estudo e revendo o que ainda fazia sentido para mim, que eu ainda queria guardar, o que já não fazia mais sentido para essa fase da minha vida e que eu iria descartar, doar, enfim. Eu achei um material de estudo antigo, lá para as bandas de 2018, que falava sobre essa organização da nossa agenda, mas não uma organização de listar as tarefas do dia em cada página de uma agenda. Uma organização mais detalhada, com uma descrição de riqueza, com riqueza de detalhes, de quantas horas, minutos que tu vai dedicar para cada uma dessas atividades. E eu sempre fui uma pessoa muito organizada, sempre. Eu lembro que quando o Ramiro era bebê, quando ele era pequeno, eu tinha a rotina dele toda estruturada. E eu lembro que quando ele tinha 2 meses e eu fui no pediatra e eu comentei que ele tinha dormido a noite toda e eu fiquei meio preocupada, entre aspas, né? Perguntando se eu não precisava acordar ele no meio da noite para mamar, porque ele tinha dormido tipo, da meia-noite até às 6 da manhã. O pediatra dele disse que não, que estava ótimo, que estava tudo certo, que esse período de 6 horas dele ficar sem mamar não tinha problema. Eu oferecia livre demanda durante o dia e ele estava bem alimentado, enfim, crescendo bem, ganhando peso. E, e ele me perguntou como é que era a rotina do Ramiro e eu comentei que a gente tinha estruturado uma rotina para ele e ele me falou: bebê gosta de rotina. E aquela frase também ficou na minha cabeça. Então, eu realmente tinha essa estrutura de rotina com o Ramiro. E eu lembro que uma vez a minha irmã foi nos visitar e era a tardinha ali. E aí eu tava organizando as coisas pro Ramiro ir, para botar o Ramiro para dormir. Enfim, e seguindo aquele passo a passo ali da rotina, a gente meio que entra como que numa valsa, né? Tu entra ali no movimento da rotina e aquilo ali já é praticamente automático, né? Pra gente, a gente vai seguindo. E ela ficou me observando e ela disse assim: Lali, como tu é organizada! E aí eu lembro da frase também que ela falou, que me marcou. E ela disse assim: que máximo, organização é poder. E a gente caiu na risada. Então, isso para te contar que realmente, né, a organização ela sempre fez parte da minha vida. Acontece que, ultimamente, o que eu comecei a perceber? Que eu andava meio que descompassada dessa minha organização. Tinha dias que eu colocava muitas tarefas na minha agenda, naquela lista de tarefas do dia, e eu não conseguia fazer todas e acabava me frustrando. Assim como tinha dias que eu colocava poucas tarefas e terminava de fazer, e mesmo com coisas para fazer, coisas que eu precisava fazer, eu naquele dia em que eu não tinha organizado essas tarefas, eu ficava meio que, tá, e agora? O que eu vou fazer? Me sentindo meio
que perdida mesmo. E quando eu encontrei esse estudo nessa limpeza da minha escrivaninha, eu pensei, é por aí. Na verdade, não foi tão... esse raciocínio, ele não foi tão lógico e tão racional assim. Esse insight não foi tão racional assim. Eu digo que eu senti do meu corpo físico mesmo, que quando eu encontrei esse estudo, eu senti como que um alívio no meu corpo. Eu senti, é por aí que eu tenho que seguir, é isso aí que eu tenho que fazer e experimentar, voltar, né? Então, tô fazendo desde este dia, desde essa limpeza da minha escrivaninha, tô fazendo essa agenda, eu tô com ela aqui. Então, assim, não é uma agenda comum que tem ali o dia e o dia do mês, o dia da semana e tudo isso. É um caderno que eu peguei, um caderno em branco, e eu comecei a escrever. E eu tô com ela aqui porque eu quero te ler um exemplo de como é que eu organizo essa rotina e para te mostrar essa riqueza de detalhes. Isso que eu tô falando de horas, minutos, né, do que a gente, de separar e ver o tempo que a gente vai dedicar para cada uma das coisas no nosso dia. E é claro que isso é algo que a gente vai aprimorando na medida em que a gente vai fazendo. Talvez no primeiro dia, quando tu for fazer, se tu for fazer a agenda, tu vai pensar, mas eu não sei quanto tempo eu preciso para essa tarefa. E aí tu vai colocar ali um tempo que tu acha e no dia, quando tu for vivenciar essa tarefa, tu vai olhar, tu vai pensar, tipo, não, eu preciso de mais tempo. Então já sei, uma próxima vez que eu tiver que fazer essa tarefa, eu já vou dedicar mais tempo. Não, eu fiz em menos tempo. Então já sei também, numa próxima vez que eu for fazer, eu preciso de menos tempo. Então isso tudo é ajustável e a gente vai organizando, né? Se organizando nessa tarefa. E é algo muito pessoal, né? Cada um de nós vai organizar a sua agenda de acordo com as suas necessidades. E aqui eu coloco não só compromissos de trabalho, eu vou ler aqui para ti, são também atividades rotineiras, atividades diárias, tanto para mim quanto para minha família, compromissos sim de trabalho, compromissos sociais, compromissos, né, com as amigas, enfim. Então, um exemplo, tá? Rapidinho aqui, ó. Então, eu boto a data em cima, né? O dia, o mês, o ano, terça-feira, o dia da semana, e aí começa a agenda. 5h40, acordar e me vestir. 5h50, raspar a língua, lavagem do nariz, lavar o rosto e fazer automassagem. 6h05, água morna em jejum. 6h15, prática física e agradecimento. 6h50, preparar infusão, ligar a TV e o computador para a aula. 7h, aula, o nome do aluno, e aí eu sempre coloco se a aula é online ou presencial. 8h15, café da manhã com o Dani. E assim sucessivamente. Então, tu pode ver que tem descrito cada uma das tarefas com essa riqueza de detalhes e com os minutos que eu vou dedicar para cada uma dessas tarefas. Claro, isso é só um pequeno exemplo, né? Li ali o inicinho de um dia para ti. E o que eu comecei a perceber com essa agenda? Que eu comecei a me permitir
viver presente. E por isso também o nome desse canal. Porque no momento em que eu deixei escrito na agenda o que eu ia fazer em cada um desses momentos do dia, eu pude me dedicar inteira e integralmente para cada um desses momentos, sem ficar ocupando a minha mente, ou seja, me pré-ocupando com qual seria a tarefa que eu ia fazer depois e que eu tinha que terminar logo essa tarefa para partir para a próxima. Não, cada tarefa tem o seu tempo e dentro desse tempo eu vou me dedicar integralmente a esta tarefa que eu estou fazendo. E a agenda foi o início desse movimento. Depois da agenda e a partir dessa agenda vieram muitas outras coisas que eu quero compartilhar contigo na sequência, mas dentre elas, né, veio a vontade de me afastar do Instagram. Veio a ideia de criar esse canal Viver Presente para difundir e divulgar mesmo essa ideia de viver em presença, de curtir e aproveitar integralmente cada momento. Veio a ideia da imersão Inverna-te, que eu vou ministrar dia 19 de julho aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Veio também uma reconexão e um refletir ainda mais sobre a minha alimentação, e eu tô ficando um período sem comer chocolate, que é algo que eu adoro, quem me conhece sabe. Enfim, o início de tudo isso foi essa agenda. Então, para iniciar esse vídeo aqui desse canal, como o primeiro vídeo aqui desse canal, para abrir os vídeos desse canal, eu não poderia deixar de falar sobre ela. Então, se fez sentido para ti, curte esse vídeo, comenta, me conta. Se tu lembrou de alguém, compartilha com essa pessoa, te inscreve no canal para receber as notificações quando eu compartilhar os próximos vídeos. E se tu fizer a tua agenda por aí, me conta que eu vou adorar saber. Viver presente. Até a próxima!